Por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? O período conhecido como o Êxodo foi dominado pela figura de Moisés. Mas por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? O Êxodo marcou um dos eventos mais marcantes da história, com mais de 2 milhões de escravos fugindo de um dos impérios mais poderosos do mundo. Esta é uma narrativa notável, repleta de eventos miraculosos, incluindo alguns dos mais famosos da Bíblia. Neste período, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés, que testemunhou uma série de milagres que superaram até mesmo os de Abraão, Isaque e Jacó. Esses milagres ocorreram um após o outro, evidenciando a intervenção divina em prol do povo de Deus. Alguns desses milagres pareciam mágicos, como quando a vara de Moisés se transformou em uma serpente, mas a maioria deles envolvia manipulações naturais, revelando o poder de Deus sobre sua própria criação em benefício de seu povo. Moisés era um homem que escapou da morte desde o momento de seu nascimento, quando o faraó ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino, atirando-os no rio Nilo, que estava infestado de crocodilos. Essa é uma história amplamente conhecida, mas, por um ato da providência divina, Moisés foi criado na corte egípcia, recebendo a melhor educação disponível na época. Isso se deve ao fato de que Moisés ser considerado pelos judeus como o segundo personagem mais importante do Antigo Testamento, atrás apenas de Abraão. Sua vida é repleta de episódios intrigantes, incluindo seu período como príncipe egípcio, que chegou a um fim abrupto, quando ele cometeu um homicídio ao matar um condutor de escravos egípcio, levando-o a fugir para salvar a própria vida. A trajetória de Moisés é fascinante de analisar, com 40 anos passados pastoreando ovelhas no deserto, outros 40 anos antes de retornar para liderar os israelitas, e mais tarde, outros 40 anos em sua liderança. Fica evidente que a mão de Deus estava claramente agindo em sua vida. Um dos momentos mais intrigantes é o encontro de Moisés com o Senhor através da sarça ardente, não apenas devido à própria sarça, mas também pelas desculpas apresentadas por Moisés. Quando Deus se revelou a Moisés, ele ordenou que Moisés removesse seus sapatos, pois estava em solo sagrado. Em seguida, Deus escolheu Moisés para liderar os israelitas na saída do Egito, apesar de Moisés apresentar 4 razões pelas quais ele não era adequado para a tarefa. Primeiro, Moisés se considerava insignificante, em seguida, alegou ignorância e falta de palavras. Sua terceira desculpa foi a incapacidade de convencer o povo de que Deus o havia escolhido como líder. Deus assegurou a Moisés que lhe daria poder para realizar milagres. A quarta desculpa de Moisés foi sua gagueira, que ele acreditava que o impediria de falar de forma convincente. Deus providenciou seu irmão Arão para servir como seu porta-voz. Deus optou por não revelar muitos detalhes sobre a morte de Moisés. Existem apenas 3 referências nas Escrituras a respeito de sua morte e sepultamento, cada uma delas envolvendo um certo ar de mistério, em torno da vida e morte do grande profeta. A Bíblia estabelece que Moisés tinha 120 anos na época de sua morte, como registrado em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Moisés faleceu sozinho, com as costas apoiadas em uma rocha no topo do Monte Nebo, olhando para a terra prometida, embora nunca tenha pisado nela devido à sua desobediência em Meribá-Cádiz. Ele liderou os israelitas até as fronteiras de Canaã, mas não foi autorizado a entrar. Deus concedeu a Moisés uma visão da terra pela qual ele havia fugido do Egito, perto do fim de sua vida. Moisés subiu o monte Nebo partindo das planícies de Moabe, e lá, o Senhor lhe mostrou toda a terra, como registrado em Números, capítulo 27, versículos 12 a 13. Deus instruiu Moisés a subir a montanha e ver a terra, que ele havia prometido a Israel.
No entanto, após essa visão, Moisés não entraria na terra, como explicado em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 a 52, porque ele havia quebrado a fé com Deus em Meribá-Cádiz, e não havia defendido a santidade de Deus entre o povo de Israel. Deus foi fiel à sua promessa, mostrando a Moisés a terra prometida, mas não permitindo que ele a pisasse. A punição pode parecer severa, mas Moisés desobedeceu diretamente a uma ordem divina, quando Deus lhe disse para falar com a rocha e trazer água, em vez de golpeá-la com o cajado. Moisés também assumiu o crédito pelo milagre diante das pessoas, em vez de atribuí-lo a Deus. Deus queria que Moisés confiasse em sua palavra e agisse com fé. Além disso, Deus escolheu não revelar muitos detalhes sobre a morte de Moisés, deixando-o em um véu de mistério. O período de luto pela morte de Moisés durou 30 dias, um período mais longo do que o período tradicional de 7 dias. A separação de entes queridos é sempre um momento difícil, seja em uma escola ou em um funeral, mas sabemos que não há necessidade de desespero, pois aqueles que partiram não sofrem mais. Eles estão em paz na presença de Deus. Séculos depois, os evangelhos mencionariam que Moisés conversou com Jesus no topo de uma montanha, embora ele nunca tenha cruzado o rio Jordão para entrar na terra prometida. Assim, a vida de Moisés permanece como uma narrativa fascinante de liderança, fé, milagres e obediência à vontade de Deus. A memória de Moisés continua viva nas Escrituras e no coração dos crentes, lembrando-nos de que a obediência a Deus, embora às vezes difícil, é sempre recompensada. Portanto, mesmo que o corpo de Moisés nunca tenha sido encontrado, seu legado e influência perduram até os dias de hoje. A história de Moisés foi um dos eventos fundamentais da história do Antigo Testamento, que continuou a moldar a identidade e a fé do povo judeu ao longo dos séculos. Essa narrativa rica e complexa está repleta de lições sobre fé, obediência, perseverança e a fidelidade de Deus para com seu povo.